Fala, meu lindo, minha linda! Seja bem-vindo a mais um Mentoria de Vida. Toda quinta, às 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E eu quero muito que você permaneça comigo nessa jornada. Toda segunda, uma palavra de uma série sempre nova para o seu coração aqui no nosso canal. E toda quinta, o Mentoria de Vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Esse ano nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos e eu quero conhecer você, que é aluno aqui do Mentoria de Vida, que não perde nenhum episódio, ou se você é da turma de segunda, comenta aqui embaixo o seu nome, da onde você nos assiste e manda para todo mundo essa mensagem. E como sempre eu peço, curte, comenta, compartilha, porque isso faz com que o YouTube mande para mais pessoas. E agora, última coisa para você saber que é muito importante, que somos muito gratos ao Senhor, é porque nós, aqui no Mentoria de Vida, contamos com o apoio da Facilite Benefícios. Há mais de 15 anos, cuidando da proteção veicular, cobrindo o Brasil inteiro. E se você ainda não os conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder chamar eles direto no WhatsApp e fazer uma cotação. E se prepare, porque você vai se surpreender. Se você entrar no Reclame Aqui, a melhor nota é deles. E a gente tem muito orgulho de poder compartilhar essa boa notícia com vocês. E agora, eu quero ir com você para a mensagem. O tema da palavra de hoje é enxugue suas lágrimas. Uau! Eu não sei o que você sente quando ouve essa frase, enxugue as suas lágrimas. Uma das promessas da palavra do Senhor é que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais nenhum tipo de angústia, porque nós estaremos com Ele. Mas grave isso, enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos nessa terra, a cada estação, algumas marcas, algumas cicatrizes, elas acabam sendo mais profundas. A cada ano que passa, a cada realidade que nós vamos vivendo com o Senhor, são oportunidades novas que se abrem. Porém, todavia, às vezes, nós ainda estamos com lágrimas de estações antigas que já deveriam ter sido enxugadas dos nossos olhos. Dores no nosso coração que já deveriam ter sido curadas de maneira verdadeira. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Enxugue as lágrimas da estação anterior, porque o que Deus vai fazer na sua vida é novo, é maior, é mais extraordinário do que você pensa. Não há criatividade o suficiente humana para imaginar aquilo que Deus tem para você, para fazer em você, na sua casa, na sua família, mas os seus olhos ainda têm lágrimas das estações anteriores que não foram secadas. Então o seu olhar ainda é de uma aparência triste, de alguém que ainda não rompeu, de alguém que ainda não avançou, mas eu tenho uma palavra para você. Salmos de número 147, verso de número 3. Eu vou ler para você. Salmos de número 147, verso 3 diz: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Eu vou ler de novo. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Sabe, o salmista está falando daquilo que Deus tem o poder para fazer, de sarar e atar as nossas feridas. E essa palavra, ela me chamou a atenção nos últimos dias por causa de algo que eu vivi. Se você conseguir olhar na minha mão, na palma da minha mão, eu tive um acidente. E esse acidente, ele aconteceu junto com o meu filho. Eu estava junto com o Noah, andando de patinete por uma trilha. E nessa trilha tinha um pouco de madeira e essa madeira estava muito escorregadia. E eu estava andando com ele, não estava tão rápido.
Mas quando precisei frear, a roda da frente escorregou e eu caí um tombo por cima dele. E obviamente quem é pai e mãe sabe do que eu vou dizer. Eu não estava minimamente preocupado comigo. Eu só queria ver se o meu filho estava bem, se o Noah estava bem. E eu peguei e comecei a pegar no corpinho dele, ele estava muito assustado. E aí quando eu coloquei a mão no rostinho dele, eu vi que da minha mão corria sangue. E aí quando eu olhei, eu tive um corte de uns 5 a 6 centímetros mais ou menos. E aí eu vi que quem estava sangrando, quem estava machucado era eu. E graças a Deus meu filho estava bem, corri para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, uma das coisas que me chamou a atenção e me fez lembrar desse texto é porque a Bíblia diz que ele ata as nossas feridas. Só que tem uma coisa interessante, o médico, ele não estava preocupado em fechar a ferida. Ele estava preocupado em limpar a ferida. E isso é muito importante. E eu entendi ali que às vezes, quando nós pensamos, porque aparentemente não está mais machucado, mas se você tiver com a ferida fechada e dentro da ferida haver sujeira, então aquela ferida que aparentemente está fechada voltará a se abrir. Você pode ter um processo inflamatório de infecção ou qualquer coisa do tipo, justamente porque na hora de curar você não limpou completamente. E é exatamente isso que Deus está falando com você hoje. Talvez você quer seguir em frente, talvez você quer avançar para a estação nova que Deus tem para a sua vida, porém, todavia, ainda existem sujeiras e coisas dentro de você que não foram limpas completamente, que não foram curadas completamente. E eu quero que você entenda que o que o Senhor quer é fazer a obra completa. Mas às vezes você não quer limpar a ferida inteira. Você não permite se curar de maneira completa. Sabe, quando você entende que Deus não trabalha de maneira incompleta, mas que tudo que Ele faz é de maneira completa e perfeita, você precisa entender que lágrimas de estações antigas, feridas precisam ser limpas, lágrimas precisam ser enxugadas para que você possa avançar para aquilo que Deus tem. Isso é muito importante saber. Quando nós olhamos alguém que não consegue avançar, você conversa 10 minutos e na mágoa que às vezes é exalado na palavra, na maneira de agir, você entende que alguma coisa do passado não foi curada de verdade. Entende isso? Você percebe que algumas coisas não foram completadas no interior do coração daquela pessoa, e talvez essa pessoa seja você. Você já teve a oportunidade de seguir em frente, mas a ferida que alguma pessoa, que alguma estação, que alguma circunstância abriu em você não foi limpa, ou você não deixou que fosse limpa. Eu queria que você compreendesse que Deus quer fazer algo novo em você nessa nova estação. Deus quer fazer coisas novas na sua casa. Deus deseja fazer coisas, profundas na sua vida. Mas antes, você vai precisar deixar que Ele cure você por completo. E o curar nem sempre é fechar a ferida primeiro, mas é limpar aquilo que está lá dentro. É tirar os pedregulhos que ficaram dentro. Eu achei interessante porque antes de Ele dar os pontos, Ele colocou a minha mão numa solução líquida para tirar dali todas as bactérias. E eu, como um evangelista, comecei a entender que aquela solução que tira todas as bactérias é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando Ele passa por nós, Ele nos purifica, Ele nos limpa por completo, Ele tira as possibilidades de infecção da nossa alma, do nosso espírito, e às vezes é isso que nós precisamos. E aí então, antes de dar o ponto, Ele anestesiou em volta do medicamento. E essa anestesia que acalma, que gera tranquilidade e segurança, é o próprio Espírito Santo de Deus. Que quando recebemos Jesus, Ele nos conforta, nos acalma,
para viver o processo e o milagre completo. Eu tenho uma palavra para você hoje. Permita com que Jesus realize o milagre completo em você. Enxugue as lágrimas da estação antiga. Permita com que Ele limpe todas as feridas causadas na estação anterior. E então você vai viver o milagre completo. E eu quero declarar que a cicatrização será perfeita, que a cura será completa e que a nova estação de Deus para você é a melhor possível, porque nesse lugar não haverá dor da estação anterior, não haverá feridas da estação antiga, porque tudo será novo e perfeito de acordo com a vontade de Jesus. Eu termino essa mensagem dizendo para você, permita com que o processo seja completo dentro de você. Depois de 7 dias, eu voltei lá. Mostrei a minha mão e o médico disse, uau, a cicatrização foi perfeita. E eu falei, e agora? Ele falou, agora é só tirar os pontos. A marca ainda está aqui, mas não dói mais e não vai voltar a abrir. Porque o que estava sujo foi limpo por completo. O que estava aberto foi fechado. E isso é o que nós chamamos de encerrar um ciclo de verdade. Limpo, cicatrizado e sem dor. Quando você vive isso de maneira completa, então você pode dizer que um ciclo foi fechado de maneira perfeita. E quando um ciclo se fecha, uma nova estação começa. E é nessa nova estação aonde você desfruta de graça e misericórdia. E é para isso que o Senhor está chamando você nesse novo tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. A palavra é: proteja aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe, é impressionante como Deus faz as coisas. É incrível como Deus coloca coisas tão preciosas dentro de pessoas como eu e você. Essa palavra, ela é de fato algo que vai, sabe, primeiro te constranger, mas vai colocar em você um peso de responsabilidade, porque esse não é um ano fácil. Esse é um ano de coisas que vão ser difíceis para nós. É um ano de pesos, de pesquisas que dizem coisas muito, sabe, difíceis. Mas essa palavra vai colocar uma manta de proteção sobre aquilo que Deus depositou dentro de você. E nada vai roubar a sua paz, nada lhe fará perder aquilo que Ele colocou dentro de você. Amém? Bom, eu só quero agradecer aqui a nossa
parceira, que é apoiadora do Mentoria de Vida. E por honra, eu começo agradecendo a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, eles são experts. E nós já trabalhamos com eles há pelo menos mais de 5 anos e são incríveis. E porque nos apoiam, eu quero honrar eles. E aqui embaixo eu coloquei um link na descrição do vídeo que você pode chamá-los direto no WhatsApp e ter todas as informações. Ano novo e você precisa de proteção para o seu veículo, então chama eles. Abençoa aqueles que abençoam. Amém? Antes de começar, o último pedido: curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Já é inscrito no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreve. E se ainda não entrou na nossa comunidade de WhatsApp, é só clicar no link que também está na descrição do vídeo. E agora vamos para a palavra. Eu sou otimista sempre. Minha visão é uma visão otimista sobre a vida. Eu acredito que ser pessimista não muda nada na vida. Agora, ser otimista muda bastante coisa. Talvez não muda a realidade, mas a nossa perspectiva sobre ela é mais leve. Só que agora a gente também precisa entender que há uma lógica no tempo que nós estamos vivendo. Existem pesquisas, existem previsões sobre tudo, economia, política. E a gente entende que tudo isso é extremamente perigoso para destruir as nossas emoções, a nossa vida. Eu me lembro de quando entendi que para vencer isso, nós precisamos blindar a nossa mente e o nosso coração. A gente precisa, às vezes, colocar ordem no caos, sabe? A gente precisa se posicionar e às vezes até parecer um pouco maluco de falar de maneira positiva onde está dando tudo errado. Me lembro de quando li e entendi o texto que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas é inegável nós não olharmos para esse tempo e saber que tem lixo sendo jogado em cima de nós o tempo todo. Sabe, informações pesadas o tempo todo. Você liga a televisão, informações difíceis. Você ouve as rodas de conversa e é informações pesadas. E a gente está vivendo nessa realidade onde as coisas vêm no WhatsApp hoje. Onde as informações que você nem queria saber estão vindo para você. Só que no meio de tudo isso, precisa algumas coisas serem sólidas dentro do nosso coração. Algumas coisas não podem ser corrompidas ou esquecidas dentro de nós. Porque senão corremos o risco de na porta para viver aquilo que Deus tem para nós, não vivermos. Porque fomos infectados, porque não protegemos as partes certas da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe, é uma palavra de instrução. Porque é isso que eu tenho que fazer todos os dias, da mesma maneira com que você. Olhar para aquilo que preciso proteger, para não ser intoxicado pelo tempo que eu estou vivendo agora. Por aquilo que ouço, por aquilo que vejo. Então eu sei que alguma coisa aqui dentro nunca pode ser contaminada. E para isso, eu tenho uma palavra para você. Números, capítulo de número 41, verso de número... eu marquei aqui e não abri. Números. Fiquei com tanta vontade que não abri. Capítulo 13. Eu sabia. Números, capítulo de número 13, versículo 30. Amém? Eu vou ler. E Caleb fez com que o povo ficasse quieto diante de Moisés. E é só essa parte. E Moisés está falando
O povo está desesperado gritando. O nome disso é histeria coletiva. Mas Caleb manda todo mundo ficar quieto. Comigo aqui, eu já vou explicar o contexto, mas é só para você entender. Caleb mandou todo mundo ficar quieto. Ele calou todo mundo. Disse: deixa Moisés falar. Pronto. Outro versículo. 24. Agora é Deus falando. Meu servo Caleb, ele entrará na terra prometida, porque com ele havia outro espírito, me seguiu plenamente, e a sua semente possuirá a terra. Então agora deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. 45 anos atrás, Caleb recebeu uma promessa assim como todo o povo de Israel. Eles estavam indo para a terra prometida, um lugar chamado Canaã. Grava o tempo, 45 anos. A vida segue, anos rodando no deserto, por conta da desobediência, por conta da ingratidão. Mas dentro de Caleb tinha uma promessa. E a promessa de Deus não era só para Caleb, era para toda Israel. Amém? Então durante 45 anos, nuvem de fumaça, coluna de fogo, maná que caía do céu, água da rocha, calçados que cresciam nos pés, roupas que não envelheciam no corpo. 45 anos, tudo rolando fora. Lá dentro de Caleb, um dia nós estaremos na terra prometida. Um dia estaremos na terra que emana leite e mel. Tudo isso estava dentro de Caleb, porque aquela promessa também era dele. Segue a história, segue o caminhar. A Bíblia diz que eles estão chegando na terra prometida, e eles estão exatamente na divisa, na fronteira, para entrar na terra prometida. Estão chegando. Então Moisés pega 12 homens, 12 espias, e manda espiar a terra. E quando eles olham a terra, a Bíblia diz que eles veem na terra gigantes, cacho de uva que 2 homens grandes carregavam, e aquilo ali é algo assustador. Desce os 12 homens, todos estão esperando ansiosamente para saber como é a terra prometida, a promessa que eles carregavam há 45 anos. 10 espias começam a dizer: é grande demais, a gente não vai conseguir, seremos mortos, sabe, perderemos, não vamos sobreviver. E a Bíblia vai dizer que por causa desses 10, começou uma murmuração terrível no meio do povo. Começou uma gritaria, começou uma histeria, e o povo começou a chorar. Por que tirou a gente do Egito? Por que trouxe a gente para cá? A gente vai morrer agora, não dá nem para entrar lá, não tem para onde voltar. Sabe o que é isso? Entenda o que está acontecendo aqui. Toda a multidão esqueceu daquilo que devia proteger dentro do seu coração. Quando você esquece de proteger aquilo que não pode ser acessado pelo mal, pela crítica, pelo ataque, pela malignidade dos outros, você perde uma batalha sem nunca ter enfrentado. A coisa mais poderosa que um ser humano pode carregar dentro de si é uma promessa de Deus para a sua vida. E eu preciso dizer algo para você: o mal não consegue atacar a promessa, mas ele consegue colocar dúvida em você. O mal não consegue destruir uma palavra, mas ele consegue fazer você desacreditar dela. Então entenda que a loucura de tudo é saber que todo mundo, vendo coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar se abrir, maná do céu, por causa de 10 pessoas dizendo que não dava, escolheram acreditar no que estavam dizendo e esqueceram da promessa que Deus havia feito. Então eu preciso que você entenda: anos difíceis
são poderosos para fazer a gente esquecer daquilo que Deus já nos prometeu. Anos difíceis são assustadores e muito eficazes para roubar de nós aquilo que Deus já prometeu. Nessa estação, quando não é tão simples, ou talvez nos dias difíceis da nossa vida, nesses dias a gente é tentado a esquecer da promessa de Deus para a nossa vida. E se você esquecer da promessa de Deus para você, você perdeu tudo. E por isso essa palavra ela é tão importante. Qualquer coisa na nossa vida, a gente está misturando com aquilo que Deus nos prometeu. E sabe o que isso significa? Não me leve a mal no que eu vou dizer, mas tem casais que brigam e qualquer coisa tiram uma aliança. A minha nem sai. É como se tudo você dissesse, então Deus não vai fazer o que prometeu. Qualquer coisa que acontece, você diz, não, então Deus esqueceu do que prometeu. Veja, aquilo não está nem, sendo afetado, mas você mistura as coisas. Porque está acreditando em pesquisas, porque está acreditando no que os outros dizem, porque está ouvindo vozes erradas. Então hoje o meu chamado para você é: proteja aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu preciso que você me ajude a falar isso agora. Diga: eu vou proteger o que Deus colocou dentro de mim. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você entende que algumas coisas não negociam e que Deus não volta atrás de algumas palavras, na verdade, Deus não volta atrás da palavra dele, a não ser quando é para o bem e para a remissão do seu povo. Então você para de colocar algumas coisas que Deus já te falou em jogo. E essa é a grande questão de todas. Caleb, ele está vendo todo mundo chorando, desesperado. Na cabeça de Caleb tem algo passando que não está na frequência de todo mundo. Está todo mundo desesperado, está todo mundo gritando, chorando. Caleb está calado. Meu lindo, minha linda, escuta bem. Às vezes você vai parecer estranho. Está todo mundo desesperado e você está calado. Você está só observando. E ninguém está entendendo a tua calma e você está aqui. Peraí, deixa eu lembrar aqui de algo que eu não posso esquecer. Deus falou comigo. A palavra ainda está de pé. Nada mudou no céu e na terra. Ele ainda é o mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele ainda está de pé. Aí você está lá com a palavra protegida, e o pau está atorando aqui fora, e a palavra está aqui protegida. Não, eu tenho uma palavra. Isso não virá sobre a minha casa, isso não virá sobre a minha família. Não, eu tenho uma palavra. E está todo mundo gritando do teu lado: não, vai dar tudo errado, é o pior ano da vida. E você está dizendo: não, vai ser o melhor ano da minha história, vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser. Irmão, sabe qual é a loucura? A série que nós gravamos, que era a última de 2025, Deus colocou na minha mente uma mensagem. O tema da série é o ano da colheita. Aonde está todo mundo desesperado, eu tenho uma palavra, e eu estou crendo, vai ser o ano da colheita. Vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o melhor ano da nossa casa, vai ser o melhor ano da nossa história, porque está todo mundo desesperado, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Ei, lindo! Fala para todo mundo ouvir. Pode ser ruim para você, pode ser ruim para todo mundo, mas sobre mim tem uma palavra. E essa palavra eu vou esconder, essa palavra eu vou proteger, e eu não vou deixar nada abalar a minha fé, nada cegar a minha esperança, porque sei em quem tenho crido e que é maravilhoso. Só que aí que tá, chega uma hora que você vai ter que meter o louco, pelo menos em quem está à tua volta. Senão você vai ser contaminado pelo lugar que deveria te defender. Caleb não é o líder é Josué. Mas é Caleb que se posiciona aqui. Josué foi o que levou o povo à terra prometida. Eu sei que você sabe, mas quem manda todo mundo calar aqui é ele, é Caleb. Caleb diz: calem todos. Vai ter uma hora que você vai ter que fazer papel de doido, de dizer: para, não quero saber.
não quero ouvir, não preciso dessa informação, não quero saber o que estão dizendo, não quero ouvir, eu não quero ouvir. Por que você não quer ouvir? Porque antes de qualquer notícia sobre mim tem uma palavra. Vou melhorar. Proteja o seu coração, proteja os seus ouvidos, proteja os seus olhos, proteja a sua casa, proteja os seus filhos. E eu vou melhorar. Às vezes nós somos os portadores das más notícias. É nós que estamos repercutindo aquilo que está dando errado. Meu lindo, lava a língua, lava a boca. Você tem uma palavra sobre você, você tem uma palavra sobre a sua casa, você tem uma palavra sobre o seu casamento, você tem uma palavra sobre os seus filhos. Você não é portador de má notícia, você é portador de uma palavra. Hoje, por um acaso da vida, hoje eu vi um vídeo de uma mulher crente falando mal de um homem, de um pastor, revelando os bastidores da família dele, se é que é verdade. E aquela pessoa está lá falando, ela está envenenando as pessoas. Ela está envenenando todo mundo. Ela está envenenando ela mesma. Ela está envenenando a família dela. Ela está envenenando todo mundo. Aí tem gente que queria crer no Evangelho, mas agora não crê mais. Tinha gente que queria aceitar Jesus amanhã, mas daí falou, não, pastor, é tudo bandido igual. E aí ela está portando a palavra da maldição. Ela está lá, pega. E ela diz que ela é a profeta do caos. E não sei o que. E eu olho e digo, calma aí. É isso que o mal está fazendo. Ele não consegue destruir a palavra, mas ele consegue fazer a gente esquecer dela. Ele não consegue tocar naquilo que Deus tem, mas ele consegue tocar naquilo que a gente acredita. Ele começa a mudar os nossos olhos, ele começa a fazer a gente esquecer, até uma hora que a gente mete o louco e diz, calem todos. Deixa Moisés falar. Ei, todo mundo. Na minha casa a má notícia não vai entrar. Na minha casa não será governada pelas pesquisas que estão dizendo sobre política, economia, finanças e futuro. Não, não. A minha casa é governada pelo Deus que fez os céus e a terra. E sobre a nossa casa tem uma palavra. Por isso que quando eles estão na margem, na fronteira ninguém entra, Josué e Caleb são os únicos que ficam. Quem promoveu o caos, os 10, não entraram. Quem chorou e acreditou, não entrou. Que tristeza. Eu fico demais assim, decepcionado. Imaginar que tem gente que não vai viver o plano de Deus, a vontade de Deus, porque preferiu acreditar na palavra de alguém e esqueceu aquilo que Deus falou no começo. Imagina o que falavam para José. José, sonho de besteira, você é maluco, rapaz. Você está preso. José está aqui, ó. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho palavra. Ô Davi, você é maluco, você vai entrar no campo de batalha contra um gigante, você vai ser esmagado. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu tenho... Ô Neemias, você vai tentar reconstruir o muro de um povo que ignora aquilo que você fala, que não se arrepende de fato. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Você entende que quem tem uma palavra e a protege, vive do milagre daquilo que recebeu da parte do Senhor. Então por isso que quando Deus fala em Caleb, foi encontrado um outro espírito. Sabe o que ele está dizendo? Nele havia uma leitura de mundo diferente. Não era o espírito do medo, não era o espírito do caos, não era o espírito da dúvida, não era o espírito da desconfiança, da frustração, da reclamação, mas de alguém que creu na palavra. 45 anos. E entrou na terra prometida. Sabe, a cena para mim mais forte de se imaginar é imaginar Josué e Caleb lado a lado dizendo, chegou o dia de a gente viver.
Demorou 3 anos, mas chegou o dia de a gente viver. Demorou 15 anos, mas chegou o dia da gente viver. Demorou 20 anos, mas chegou o dia de a gente viver. Tudo dizia que não dava, tudo dizia que acabaria em tragédia, tudo era contra, mas sobre nós havia uma palavra. Há uma palavra sobre você, e a palavra de Deus não falhará. Proteja a palavra, esconda a palavra e, tira ela da frente dos teus inimigos. Aliás, exclua a voz dos inimigos, exclua a voz dos pessimistas, exclua a voz dos malfeitores, tira tudo da sua vista, isola-se, se isola se necessário, vai para o meio do mato, fica quieto, mas não deixa o desespero dos outros contaminar a sua fé. Entenda, eu lembrei do que eu precisava dizer, porque do nada lembrei de um testemunho, mas esse testemunho eu vou deixar para outro dia. É verdade. Tem coisas que a gente acredita sozinho. Tem coisa que a gente crê contra tudo e contra todos. Todo mundo diz, doideira, vai dar ruim. Você está assim, Tem uma palavra. Tem uma palavra. Tem uma palavra. Só que não dá para contar tudo que a gente vive. Mas se você tiver uma palavra, você tem tudo. Então agora, eu precisava terminar dizendo algo para você. Entenda de uma maneira poderosa o que eu vou falar, mas vai depender de você. Proteja o seu coração esse ano. Proteja as tuas emoções. Blinde a sua mente. Proteja de verdade, seja intencional. Saia de conversas na hora que você vê que não está indo para o lado bom. Saia. Vaza. Ouça o conselho meu. Eu sou só um garoto. Mas eu estou te falando agora usado pelo Espírito Santo de Deus. Proteja o seu coração. Porque o mal já entendeu a melhor estratégia. Se ele não consegue se opor à palavra, ele vai fazer você parar de acreditar nela. Se ele não consegue destruir, ele vai conseguir fazer você não crer que aquilo é para você. Entenda bem o que eu vou te dizer agora. Mas agora você compreendeu que tem algo dentro de você que precisa ser protegido. E a promessa é o que você vai proteger com todas as tuas forças. Não importa o que vai acontecer. Não importa como será mais esse ano. Não importa quem vai ser o teu presidente. Não importa, esqueça isso. A palavra vai prevalecer. A palavra de Deus vai prevalecer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre a sua empresa. A palavra de Deus vai prevalecer, porque você não vai deixar que nada te faça desistir, esquecer, deturpar, excluir a palavra que Deus já liberou sobre você. Posso liberar uma palavra recorrente? 2026 é o ano da colheita. É o ano da maior colheita da sua vida. É o ano da maior evolução de maturidade, espiritualidade na sua casa, na sua família. Essa é a palavra. Agora pega ela, esconde aqui dentro e protege de tudo, porque de fato o que fica
e o que vale é a palavra. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. Fala, meu lindo, minha linda! Estamos começando mais um Mentoria de Vida e que bom ter você comigo aqui toda quinta às 7 horas da manhã. Aliás, no nosso canal do YouTube sempre tem uma palavra de Jesus para o teu coração. Segunda-feira às 7 da manhã e quinta-feira o Mentoria de Vida. Mas eu quero conhecer você, que é nosso aluno do Mentoria de Vida, que toda quinta-feira está aqui com a gente. Eu quero conhecer você. Comenta aqui embaixo da onde você nos assiste, qual é a sua cidade, que eu sempre fico muito grato de conhecer você. Tá bom? Então comenta, curte, compartilha e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aliás, eu queria que você conferisse, porque às vezes você assiste todas as mensagens, mas ainda não é inscrito. E nós temos uma meta ousada e que em nome de Jesus vamos viver. Em breve seremos 20 milhões de inscritos. Então se inscreve, ativa o sininho e antes de começar a mensagem, eu quero lembrar a você que o Mentoria de Vida conta com o apoio da Facilite Benefícios. Caminham conosco há 5 anos e já estão há mais de 15 anos com tudo o que você precisa para a proteção do seu veículo, do seu patrimônio, e eles são número 1 pelo Reclame Aqui. Tem que respeitar. E para você que me segue, que sempre está aqui comigo, eu vou deixar um link direto do WhatsApp deles para você fazer a sua cotação e chamá-los, e está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero ir para a palavra, porque a mensagem de hoje, ela é muito importante. Ela vai acalmar o seu coração. Deus sabe o que está fazendo. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8. Eu já devo ter lido esse texto milhares de vezes, mas hoje tem um valor diferente para você essa palavra. Eu quero crer e declarar que essa mensagem pegou você na hora certa. Vamos ler comigo? 55:8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Amém? Olha, eu confesso para você que algumas coisas na nossa vida geram dificuldade. E uma delas é entender a vontade de Deus. A nossa dificuldade é porque quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo, primeiro que a gente desconfia se de fato Deus está fazendo alguma coisa. Porque é tão absurdo, é tão distante, é tão às vezes desconectado da nossa realidade que você diz, não, isso aqui não é Deus que está fazendo. Ou você diz que alguma coisa está muito errada e o que você está vivendo não é processo, mas é
castigo de Deus. Eu quero que você entenda que você não é o único a pensar dessa maneira. Milhares de pessoas acreditam que quando a vida sai do controle, Deus está castigando eles por alguma coisa. Então, sofrem, choram, desviam da presença de Jesus, porque de repente alguma coisa que acreditavam estar no controle desapareceu do seu controle. Então começam a blasfemar, a reclamar e a achar então que Deus os castigou. Quando você olha Jó, por exemplo, Jó em algum momento teve a plena certeza que ele havia feito alguma coisa e Deus estava o castigando. Isso é o ser humano. Nós somos assim. Quando a vida dói, quando o calo aperta, a gente pensa que Deus começou a nos punir por alguma coisa. E hoje, o que eu quero falar para você é que o nosso Deus não é um Deus vingativo. O nosso Deus não é um Deus de punição. Grande parte das nossas colheitas são frutos exatamente da nossa semeadura. Porém, quando Deus está no controle, até aquilo que nós pensamos que está fora de órbita, que está dando tudo errado, está cooperando para o agir de Deus. Olha, entenda, todas as vezes que Deus está fazendo algo muito grandioso, todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa muito grande, Ele mexe nos fundamentos. Eu quero que você compreenda algo e entenda o que eu vou te dizer. Todo grande processo da nossa vida aponta para uma grande colheita que Deus nos fará viver. Você gravou isso? Eu vou falar novamente. Todo o grande processo da nossa vida, Deus está nos apontando para uma grande colheita que vamos viver. Deus nunca vai nos expor sem motivo, Deus nunca vai nos colocar em circunstâncias que não irão gerar frutos extraordinários, porque tudo que Deus faz tem propósito e destino. E como a própria palavra de Deus diz, o pensamento dele é maior, o pensamento dele é incomparável e tudo aquilo que ele faz tem um propósito. Seja lá o que você estiver passando, se for algo dolorido, se for algo que está incomodando você, se for algo que está roubando o seu sono, entenda, se isso é processo de Deus, tenha certeza que a colheita será tão extraordinária que toda a memória traumática que você acha que o processo pode gerar em você não se compara ao tamanho do testemunho que você terá para contar. Eu quero declarar no nome de Jesus que o seu testemunho será muito maior do que as fases doloridas do teu processo. Eu só quero que você entenda, Deus não nos expõe sem um motivo. Deus não nos coloca em circunstâncias se Ele não tem um plano para realizar em nós e através de nós. Sabe, eu gostaria muito de ter ouvido essa mensagem em algumas fases da minha vida, onde eu tinha a certeza que alguma coisa de muito errado estava acontecendo. Eu queria muito que alguém tivesse pego os meus ombros e dissesse, olha, Deus sabe do que está fazendo. Deus não está perdido, Deus não está confuso, Deus não está errando, Deus está no controle. E essa é a palavra para você. Ei, meu lindo, escute, você às vezes está ansioso demais, às vezes você está tentando trocar os pés pelas mãos e Deus está colocando você num processo aonde você vai amadurecer como nunca, aonde você vai crescer como nunca, mas eu quero que você saiba, Deus sabe do que está fazendo. E quando você é dominado por essa certeza, só nos resta uma coisa, descansar. Eu quero que hoje você comece a descansar. Oh, meu Deus do céu, eu quero que você entenda que Ele está no controle. Ele não erra, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Entenda, essa palavra é só para uma coisa hoje, te trazer a certeza que Ele está no controle de todas as coisas e que nada mudou debaixo do céu, nada. Ele ainda
está no controle. Aliás, não é Ele ainda, é Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Eu tenho uma palavra e essa palavra ela é para você. Deus sabe o que está fazendo. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar sem sono, você não precisa perder a sua paz, porque a sua vida não está na mão de qualquer um. A sua vida está nas mãos do Senhor. E Ele é perfeito em tudo que faz, Ele não erra nas suas decisões e o plano dEle é muito melhor do que o que você planejou para você. Portanto, seja lá qual o processo que você esteja vivendo, entenda, confia, Deus sabe o que está fazendo. Ele nunca errou e não vai ser da sua vez que Ele vai errar e perder o controle. Portanto, descanse nele e tudo Ele fará. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo, ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima. Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em Americana. Essa é a série O Melhor Ano da Minha Vida. Amém? E a palavra de Deus para você que chegou até essa mensagem. Bom, o tema você já viu. Eu não sei mais o que fazer. Nós chamamos isso na vida de quando todas as opções se esgotam. Quando não há mais horizonte, quando nós nos colocamos numa circunstância da vida aonde nem orar oramos mais, porque parece que acabou todas as possibilidades. Mas a palavra de Deus hoje vai lembrar você de duas coisas importantes. A primeira, não há nada nesse mundo que Deus não possa resolver na nossa vida. Eu posso crer que você está comigo nisso. Não há nada nessa vida que Deus não possa resolver. E a segunda coisa que talvez você vai descobrir, que o que para você é grande demais, talvez, só talvez, é pequeno, mas porque você está cansado, parece ser impossível. Algo que para Deus é simples demais para resolver. Amém? Antes de nós irmos para essa palavra, eu tenho duas coisas importantes para te falar. A primeira é para você que até hoje não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Não, você não está comigo mais, agora eu fiquei triste. Nós já somos mais de 10 milhões e meio de pessoas aqui. Aleluia! Só que eu tenho uma coisa para te falar. Quando nós alcançamos 10 milhões, a gente falou, tá ótimo. Parecia que acabou, mas algumas semanas atrás Deus falou comigo, chegou a hora de ir mais longe. E eu quero declarar no nome de Jesus que 20 milhões está logo ali. Amém? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra. Aí ó, ativa o sininho.
Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você. E toda quinta você também tem uma mentoria de vida aqui no nosso canal do YouTube. E por último, eu quero convidar você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo através da nossa associação evangelística. Eu quero que você seja parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, mas eu quero que você saiba que o que Deus está fazendo está alcançando a vida de milhares de pessoas. E eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz o seguinte: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que eu farei por você? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada dentro de casa, além de uma botija de azeite. Amém. Eu já devo ter ministrado sobre esse texto algumas vezes na minha vida. E a perspectiva da minha mensagem sempre foi muito conectada com o final. Interessante como a gente passa desapercebido, a depender da circunstância da vida que nós estamos, por coisas que são extremamente importantes da nossa percepção humana. Eu sempre fiquei na conta das botijas de azeite. Eu sempre fiquei pensando na quantidade de vasos que poderiam ser tragos a mais para resolver o problema daquela mulher. Eu sempre fiquei pensando no final, porque é muito comum a todos nós, sabendo que a quantidade de vasos determinaria a quantidade de azeite. E eu sempre dizia comigo: olha, se eles, em vez de voltar para casa, fechar as portas, ficasse mais um dia indo atrás de vasos, provavelmente teriam dinheiro para gerações. E é interessante porque a nossa mente, ela foca às vezes no lugar errado. Não é que seja errado, melhor dizendo, só talvez para alguns momentos Deus quer falar com a gente de outra maneira. E dessa vez Deus falou comigo de uma outra maneira. Só quem já chegou nessa situação da vida sabe exatamente o que eu vou dizer. Que é quando você desiste de verdade, sabe? Quando você é encurralado pela história. E aí você declara exatamente essa fala: não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E é nesse momento que você não tem nem oração mais sobrando. Você não consegue mais falar com Deus, você não consegue mais pedir. A única coisa que você consegue é sangrar, sabe? E é isso, é uma dor que não dá para explicar. Eu vou falar uma coisa para você. A gente que prega o evangelho tem um desafio muito grande, que é não desconectar da dor das pessoas. Nosso desafio é não esquecer que às vezes, por mais que haja sorriso na nossa casa, no nosso lado tem gente de luto e precisando desesperadamente de socorro. Mas o problema é que às vezes quem está assim não consegue pedir ajuda. Sangra publicamente, ninguém faz nada, sabe? Desculpa, mas quando Deus me fez entender essa realidade, eu fiquei culpado, porque às vezes na tentativa de pregar o que eu acho mais interessante, me esqueço
que o maior ponto de contato onde o evangelho acerta em cheio é quando você não tem mais esperança. Porque é no dia que o impossível se estabelece que o Deus do impossível se torna a realidade única. É exatamente nesse dia onde você não tem para onde ir, que o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que anda por cima das águas, o Deus que tem poder para curar qualquer enfermidade, o Deus que tem poder para mudar diagnósticos, o Deus que faz o impossível, aparece na nossa história. Só que eu também preciso entender que essa mulher, ela é extremamente clara no que ela está dizendo. Ela não foi pedir ajuda. Entenda, por mais que soe estranho o que eu vou dizer, ela não está pedindo ajuda. Ela está só dizendo o fato do que é a vida dela. Ela não pediu para Eliseu dinheiro emprestado para pagar a conta. Ela está emocionalmente desgastada, ela está espiritualmente desgastada, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz: meu Deus, quem é o culpado disso? Quer ver uma coisa? Ela diz para o Eliseu: Eliseu, eu vou traduzir em palavras, sabe, fáceis de entender. A Bíblia começa dizendo quem é o marido dela, essa mulher que perdeu. Ele era servo dos profetas. Ele não era um homem mau, ele era um homem de Deus. Então ela chega dizendo: meu marido morreu. Meu marido morreu. Você está entendendo, Eliseu? Eu tinha marido até ontem e agora eu não tenho mais. Só que ela vai dizer o seguinte: e você sabia que o meu marido era um homem crente? Você sabia que ele era um homem que temia Deus? Ela está dizendo: não tem culpa de nada. Ele não é um homem que merecia isso. E esse é o lugar da vida, quando a gente entra num momento de angústia e aflição, que a primeira coisa que a gente quer fazer é encontrar a culpa. Quem é o culpado? E quando a gente não encontra a culpa, só piora. Ela está dizendo: Eliseu, você conhecia ele. Ele era um homem que temia o Senhor, que fazia o bem. E sobre a minha casa veio isso. Você entende que é a dor dela gritando, e ela vai piorar. Ela vai dizer: e sabe o que agora que vai acontecer? Pois é, eu tinha marido e agora não tenho mais. E meu marido não merecia ter morrido, e morreu. E sabe agora? Tem uma dívida. E os meus filhos vão ser levados como servo. A única coisa que me sobrou, agora eu não tenho mais. E é nesse momento da vida que nasce a fala: não tem mais o que eu fazer. Eliseu, acabou a minha vida, Eliseu. E aí Eliseu é a prova maravilhosa de que a pessoa certa, no lugar certo, consegue mudar o nosso vislumbre de realidade com uma pergunta: o que você quer que eu faça para você? Não, eu vou ler. Eu vou ler para você. Escute isso. Eliseu disse a ela: o que eu posso fazer por você? Eliseu é maravilhoso. Eliseu está dizendo claramente: essa história que você me falou, eu não posso fazer nada. Não posso ressuscitar o teu marido. Eu não posso pagar a conta. Eu não posso, eu não tenho o que fazer. Então ele pergunta: o que eu posso fazer por você? E aí ele faz uma segunda pergunta: me conta o que você tem dentro de casa. E a resposta dela é rápida. Ela diz: eu não tenho nada. Você percebe que a palavra que vem na frente anula a possibilidade de algo aparecer? Mas 10 segundos depois aparece: a não ser uma botija de azeite. Sabe qual é a loucura de tudo? É que às vezes Deus, ao invés, ou melhor, antes de resolver o nosso problema, Ele vai resolver a nossa perspectiva sobre o problema. Você acha que não tem nada, mas você tem alguma coisa ainda que te sobrou. No dia mais difícil da minha vida, eu acreditava de maneira clara que não havia mais nada, mas havia me sobrado uma pequena coisa ainda. Uma pequena mensagem de um dia, alguém dizendo que Jesus tinha poder para mudar toda e qualquer história.
é difícil para mim pregar isso e dividir a minha história, porque eu tenho memória boa para lembrar que no dia mais difícil da minha vida eu tinha certeza que não tinha nada, até me lembrar de uma mensagem de quando eu era criança. Que Jesus podia resolver problemas impossíveis. Que Jesus tinha poder para fazer coisas além daquilo que a gente podia pensar ou imaginar. E sabe, dentro do meu quarto a oração minha foi: Deus, se é verdade, é doido isso, se é verdade, fala comigo, se é verdade. Que é verdade o que, David? Que o Senhor tem esperança para me dar. Sabe qual é a loucura? É que quando nós estamos cansados, quando nós estamos debaixo de profunda angústia, coisas que nem são tão grandes parecem assustadoras e, de fato, nossa visão está tão obscurecida pela dor e pelo medo que para nós fica claro dizer que não tem mais oportunidade. Mas o que a gente se esquece é que sempre haverá uma oportunidade, que sempre haverá um caminho, que sempre haverá uma saída. E às vezes está debaixo dos nossos olhos, às vezes está debaixo do nosso nariz, às vezes está tão perto, mas como a nossa velocidade, por causa da dor que nos acomete, por causa do esgotamento que está sobre nós, a gente rapidamente diz: nada, não tenho nada, não tem mais chance, não tem mais futuro, não tem mais oportunidade. E aí é importante aparecer um homem de Deus na nossa frente. Um amém apareceu no meio. Eu vou falar de novo. Nesse dia é importante ter um homem de Deus na nossa frente. O homem de Deus não faz milagres nenhum, mas nos lembrará de alguém que nunca nos abandonou, que nunca se afastou de nós, que nunca se esqueceu de nós. Ô viúva, o que é que você tem na sua casa? Ela disse: nada, a não ser uma botija de azeite. Para ela era nada, para Eliseu era o começo do milagre da mulher. Avisa para quem está perto de você: pode ser nada para você, mas talvez para alguém é a fagulha do milagre mais extraordinário da vida que vai começar. Aleluia. Eu confesso para você que nesse dia é muito difícil ver alguma coisa. Esse dia é muito doloroso, porque a gente faz todo um caminho, não encontra o culpado, não acha justo, e fica naquela de: por que estou passando por tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E aí aquilo vai deixando cada vez mais longe, cada vez mais distante, e cada vez mais a gente acredita naquilo que está falando. Não tem mais o que fazer. Então a gente vai soltando as mãos, vai desistindo de crer, vai se colocando num lugar escuro. E aí eu quero que você entenda que nesse dia a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente vai acreditar na primeira fala que a gente disse, nada, ou vai se apegar naquilo que nos sobrou para fazer daquilo algo grandioso. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Nesse dia a gente vai precisar escolher aonde vai colocar os nossos olhos. E eu preciso que você entenda exatamente o que eu estou te falando. A viúva não ia ter o marido de volta. Nada iria fazer o marido dela voltar. Mas a viúva ainda tinha 2 filhos que precisavam dela.
E o que ela precisava para os filhos era pagar uma conta. Então a conta não é a morte. Para a conta tinha uma forma de pagar, mas tinha que arrumar o dinheiro. Mas esse é o negócio. Aquilo que a gente coloca o olhar de morte, mesmo havendo uma possibilidade, a gente desiste sem ver o milagre acontecer. E é exatamente o ponto de tudo. Eliseu é só alguém de fora, olhando para dentro, dizendo: para você é pouco, mas para Deus é o início do maior milagre da sua vida. Para você é nada, mas na mão de Deus vai se tornar a maior provisão da sua história. Para você é uma botija de azeite, mas para Deus é o pagamento da dívida, é o dinheiro para a sua família e é o sustento para o resto da sua vida, para a sua casa. O passado não vai dar para resolver, mas o futuro vai ser resolvido. Ai, meu Deus do céu. E é isso, meu lindo. Ou você agarra aquilo que se perdeu, ou você se agarra naquilo que ainda está na tua mão. Ou você esquece, anula a esperança, ou então você se agarra naquilo que sobrou e transforma aquilo no maior milagre e o maior testemunho da sua vida. Então, a partir de hoje, esqueça a frase: não tem mais o que fazer. A partir de hoje você vai dizer: não tem o que fazer para mim, mas para Deus sempre haverá uma saída. Aleluia! Sempre haverá uma saída. E aí a mulher: bom, eu vou chover no molhado, porque você já sabe. A mulher pegou os 2 filhos e falou: vamos ouvir o que o profeta está falando. Vamos sair de casa e vamos atrás dos vasos para encher de azeite. E eu sei o que você já sabe. Quando se fechou a porta da casa e a viúva começou a encher os vasos de azeite, a Bíblia vai dizer que o azeite da botija não acabava. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. Há 3 minutos atrás não tinha nada, mas agora o azeite da botija não acaba. Não, eu vou melhorar. 2025 acabou, mas 2026 o azeite da botija não vai acabar. Aleluia! Até ontem, até 10 minutos atrás, não havia nada. Mas agora o azeite não vai acabar. O azeite não está acabando, traz outro vaso. O azeite não acabou, traz outro vaso. O azeite não acaba, traz outro vaso. O azeite não acabou ainda. E a mãe vai olhando para os filhos e vai dizendo: traz azeite. Traz botija. E o filho olhando para a mãe dizendo: aonde está o azeite? O azeite está aqui, não acaba. Não acaba, não acaba, não acaba. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. Então deixa eu melhorar. Enquanto Deus está na história, não há impossível que possa paralisar o agir dele. Enquanto Deus é parte da nossa história, não há beco sem saída, não há final da história, não há. Enquanto Deus está presente, há uma esperança. Eu confesso para você que eu entendo que a nossa humanidade, ela sempre tenta gritar mais alto, não é verdade? Mas eu quero trazer para você o que a palavra diz, sabe? Engraçado porque eu escrevi tanta coisa, eu não falei nada do que eu escrevi até agora. Eu olhei e falei: Jesus, que mensagem que eu estou pregando? A mensagem que eu estou pregando é a que você precisa, não a que eu quero pregar.
eu aprendi algo com Jesus. E talvez essa seja o ensinamento mais importante que você não pode esquecer. Quando você não sabe mais o que fazer, quando o impossível se torna o único cenário que tem na frente dos seus olhos, é nesse momento onde apenas um nome, apenas uma pessoa tem poder para resolver a nossa vida. O cenário que para nós é o fim, para Ele é o início do maior testemunho da nossa história. O que para nós não há mais o que fazer, para Ele é um caminho em linha reta para construir a maior e a mais poderosa história da nossa vida. Era fim para nós, mas para Ele era a porta de entrada na nossa vida. Talvez você se esqueça, mas um dia se lembrará que quando tudo foi chamado de impossível por você, nesse dia você conheceu o amor da sua vida. Nesse dia você descobriu que existe um Deus de verdade, que cuida nos céus e na terra. No pior dia, você descobriu o maior amor do mundo. Ou seja, o que para nós é o final, para Ele é uma porta de entrada, para entrar na nossa história e mudar de uma maneira tão profunda, que daqui a alguns dias nem lembraremos que chamávamos de impossível o testemunho que estamos vivendo agora na presença dEle. Eu já quis esquecer do meu pior dia, até que descobri que por causa do meu pior dia, eu me tornei um pregador do Evangelho. Eu queria me esquecer do dia mais difícil da minha vida, até que me lembrei que por causa do pior dia da minha vida, eu tenho um casamento, 3 filhos, e a palavra de Jesus mudou a minha história. Até a minha vida está na minha mão, estava tudo normal, mas no dia que o impossível se apresentou, eu tive que clamar por Ele, e por causa dEle, eu estou aqui pregando para você agora. Escute o que eu vou dizer. Tudo o que dói muito, na presença dEle tem um resultado extraordinário. Tudo que para você é nada, na mão dEle serve para alguma coisa. Tudo que para você é o fim, para Ele é só o começo de algo poderoso. Eu quero só que você entenda. Não foi Eliseu que multiplicou o azeite. Não foi o Eliseu que fez o milagre. Você sabia disso? Não foi o Eliseu que fez. Eliseu não fez nada. Eliseu só falou: busca os vasos, entra na tua casa, tranca a porta e pega a botija e começa a despejar nos vasos que você tem. Não, você não está entendendo. Você vai voar uns 30 metros para cima agora. Agora vai. Avisa o irmão do lado. O milagre estava dentro da casa dela. O milagre estava dentro da casa dela. Diga. O milagre estava dentro da casa dela. A solução do problema estava dentro da casa dela. O pagamento da dívida estava dentro da casa dela. Mas como ela está olhando a perda, não está conseguindo ver que com Deus sempre há uma solução. Então hoje eu quero que você entenda. Às vezes você está achando que é impossível aquilo que Deus é facinho para Ele resolver. Eu vou tentar melhorar, eu prometo. Acompanha comigo. De todas as maneiras a gente vai precisar do Senhor, ok? Mas às vezes o problema que você está vivendo nem é tão grande. Às vezes a dor que você está sentindo nem é tão grande. Talvez, só talvez, você esteja esgotado, cansado, e por causa disso não está percebendo
que a solução já está dentro da sua casa, já está debaixo dos seus olhos. Mas porque você está cansado, você está dizendo que não tem para onde ir. Mas eu quero falar para você que tem. Eu quero falar para você que sim, tem para onde ir. Existe um milagre disponível para você. E talvez você espera que ele venha de longe, mas eu quero declarar que ele já está dentro da sua casa, que ele já está perto de você. O problema é que para você era muito pouco. Só que o que você vai descobrir rapidamente é que pode ser nada para você, mas quando você colocar na mão de Deus, será o combustível para você viver o maior milagre da sua vida, o maior testemunho da sua história, porque na sua mão não serve, mas na mão certa mudará o destino da sua vida. Então, em nome de Jesus, se prepare para viver milagres de lugares inesperados, de lugares que você não imaginava, de coisas que você talvez não acreditava, de pessoas que você não esperava. O seu milagre vai vir de lugares que você não esperava nada, mas na mão certa se tornará o maior testemunho da sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que de repente acabou os vasos. E quando os vasos acabaram, acabou o azeite. Só que a Bíblia diz que a dívida dela foi paga. Os filhos dela não se tornaram escravos. E aquele foi o recurso para uma vida inteira. Eu vou falar algo que talvez vai ficar estranho. Um dia, você vai agradecer por ter vivido o pior vale da sua história. Um dia, você vai agradecer porque um dia tudo deu muito errado e você perdeu o controle total da sua vida. Um dia, você vai agradecer pelos piores dias, porque foi por causa deles que você descobriu o Deus do impossível. Foi por causa dele que você descobriu o quão amado você era. E foi por causa daqueles dias que hoje você é quem você se tornou. Porque antes você tinha certeza que nada servia, mas agora você já sabe que tudo que para ninguém serve, na mão dele tem o poder para se tornar o maior milagre da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, porque nos dias de angústia te descobrimos, porque no dia da dor te conhecemos, e o Senhor não nos desampara. O Senhor levanta os nossos olhos e nos faz perceber aquilo que não conseguíamos perceber. Obrigado, Jesus, porque os dias difíceis vão passar e os nossos olhos se erguerão em esperança e o horizonte será claro, e então celebraremos o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo,
e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, Sou Eu de Novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando.